professora e professora alfabetizadora. Eu sou a professora Carmen Ferreira e hoje eu estou aqui no nosso Papo Rápido em Alfabetização para tratar de um tema muito importante na alfabetização, que é a consciência fonológica. Mas afinal, o que é consciência fonológica? Segundo Freitas, a consciência fonológica é um conjunto de habilidades a serem desenvolvidas com o alfabetizando para que ele então possa refletir sobre as partes sonoras da palavra. E ela se divide em consciência silábica, consciência intrassilábica e consciência fonêmica. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a consciência silábica. É muito comum nas salas de alfabetização os professores trabalharem uma das habilidades da consciência silábica, que é muito importante, que é o processo de segmentação. Então, eu dou a palavra para a criança, por exemplo, boneca, e peço para que ela divida em 3 pedaços: boneca. Então, essa é uma das habilidades a ser desenvolvidas nas salas de alfabetização, mas ela não é a única. Eu também tenho a habilidade que é a de síntese. Essa síntese é quando eu dou as palavras, a palavra para a criança segmentada em sílabas. Eu posso usar aí um material muito rico, que é, vocês conhecem aqui muito o alfabeto móvel, né? Eu posso construir a sílaba móvel. Então, eu dou os pedaços para a criança da palavra, como boneca, e aí eu quero que ela faça um processo de síntese. Então, pegue esses pedaços e junte para formar uma palavra. Então, essa então é a habilidade de síntese. Eu tenho então síntese e segmentação. Depois eu tenho um processo que é de identificação. Eu dou uma palavra para a criança e digo, olha, eu queria que vocês identificassem uma palavra que comece igual a limão. Então, eu posso fazer através de recortes, posso fazer a partir de uma história que foi trabalhada, de um passeio, enfim. Pode ser uma palavra contextualizada, mas que essa palavra então eu posso contrapor com outras que comecem da mesma forma. Vocês podem dar um contexto de limão, por exemplo. Uma palavra que comece como limão, livro, leite ou lata. Então eu dou um contexto e a criança tem que identificar qual dessas palavras então começa igual a livro. E aí depois eu posso também não só trabalhar com a sílaba inicial, mas também com a sílaba final e também com a sílaba medial. Então eu vou alternando, vejo que eu vou complexificando as atividades e eu não trabalho sempre com a mesma sílaba inicial. Vou trabalhar com a final e com a medial, tá bem? Então há outras formas também. Então eu tenho aí, só recuperando, síntese, segmentação, aí depois eu tenho identificação e depois eu tenho de exclusão, que também são aquelas atividades que a gente faz, que é a palavra dentro de palavra. Por exemplo, eu tenho sapato. Se eu tiro a sílaba inicial, sabe com o que eu fico? Pato. Pato é uma nova palavra. Então, esse é o processo de exclusão. Então, é uma outra habilidade dentro da consciência silábica que está sendo trabalhada com a criança. E depois, além dessa, eu tenho a de transposição. A transposição é quando eu dou as sílabas para as crianças, eu digo, olha, eu vou falar uma palavra ao contrário, e vocês vão ter que adivinhar que palavra é essa. Então eu dou, por exemplo, to e ma. A criança tem que chegar em mato. Então ela é mais complexa. Vejam que o nível de complexificação vai aumentando. E é isso que eu tenho que pensar, quer dizer, então eu tenho que trabalhar essa criança com a sílaba, mas eu tenho que fazer com que ela pense que tem a sílaba inicial, a sílaba medial, a sílaba final, como é que eu faço atividades, por exemplo, de exclusão, de identificação, de síntese, de segmentação e de transposição. Essas, então, seriam as habilidades quando eu penso no processo de consciência silábica. E a gente não pode esquecer nunca que a gente tem que estar para além do livro didático, para além da folhinha. Eu posso fazer isso de várias formas. Posso construir, levar as crianças para o pátio e construir uma trilha com elas. E em algumas das partes da trilha, eu vou colocar uma sílaba. Então, a criança joga o dado, quando a criança que cair naquela sílaba, ela vai ter que dizer palavras que comecem, ou que tenham no meio, ou que estejam no final, uma sílaba parecida com aquela que foi sorteada. Eu posso dividir as crianças em equipe, enfim. Então, eu tenho um processo todo lúdico para trabalhar a questão da sílaba. Posso trabalhar, como eu falei, com a sílaba móvel, posso trabalhar isso a partir das parlendas, a partir das brincadeiras de rodas. Então, tem uma infinidade de atividades para a gente pensar o trabalho com a consciência silábica, que é tão importante no processo de alfabetização. Mas ele, volto a dizer, é apenas uma das etapas da consciência fonológica. Nos próximos blocos a gente vai ver então consciência intrassilábica e consciência fonêmica.
Eu espero que você tenha gostado do nosso papo rápido de alfabetização de hoje e a gente se encontra no próximo programa. Um beijo e até lá!